Pessoalzinho maroto, meus futuros engenheiros e engenheiras, a gente vai terminar na aula de hoje todo o conteúdo sobre sistemas contínuos, né? Faltou alguns assuntos e falta ainda também alguns outros assuntos, mas que como contemplam também sistemas discretos, eu vou deixar para falar um pouquinho mais adiante, que é a estabilidade de sistemas. Embora volta e meia eu vá comentar isso com vocês. Qual vai ser a nossa agenda de hoje? Interconexão de sistemas, muito mais para dedução de um ponto importante aqui, que vai ajudar vocês na solução do exercício da aula passada, né, da aula síncrona passada, ou seja, faz uma semana. Se lembra que eu deixei um exercício para calcular a resposta ao degrau? O que a gente vai ver nessa aula vai ajudar demais a gente, porque vai fazer com que eu evite a convolução propriamente dita, né? Aqui, ó, tá? Depois a gente vai falar sobre uma das coisas mais importantes na teoria de sistemas e de sinais de sistemas como um todo, que é a resposta a uma função exponencial infinita. Né? Eu coloquei E na ST aqui, mas vocês poderiam colocar E num capiroto T aqui, não importa o valor do expoente. Eu chamo de S, ou a gente chama de lambda, porque é conveniente, né? A maioria dos livros usam essa simbologia. Tá? Mas a gente vai ver o que acontece quando eu coloco esse sinal, que é um sinal que a gente sabe que é especial, né? A gente tem um carinho especial pela exponencial, e vamos ver como é que o sistema reage. E por último, eu vou fazer um apanhado de tudo que a gente viu, e vou lembrar o que é a resposta total dos sistemas, ou seja, juntar as duas respostas que a gente viu, e também fazer alguns comentários sobre a diferença entre essa resposta e a resposta que vocês estavam acostumados a trabalhar em equações ou matemática aplicada, seja lá o nome da disciplina, que é diferenciar resposta ao estado nulo e à entrada nula de resposta particular, solução particular e solução homogênea? Solução homogênea e solução particular. Tem um nome lá, né? Nunca me lembro de cor esses negócios. Alguém me lembra? Alguém se lembra? Alguém se lembra? Alguém se lembra? Não? Ninguém? Ninguém me ajuda? Ninguém? Lá em equações... Não lembro. Não? Vou ficar te devendo essa. Pessoal, vocês tinham que ter estudado isso. Vocês sabem mais equações do que eu, porque vocês fizeram faz pouco a disciplina. Eu fiz faz anos, né? Mas a solução, se não me falha a memória, é a solução homogênea e solução particular, tá? Mas enfim. Vamos começar agora falando sobre interconexão de sistemas. O que acontece, por exemplo, quando eu faço algum tipo de associação. E é muito comum acontecer essas duas associações. Existe uma terceira que é muito comum também, que é a realimentação, que a gente vai deixar para controle, tá? Que fique claro. Mas é bastante comum acontecer isso. Né? O que é? Eu tenho dois sistemas que eles são alimentados, a entrada dele é o mesmo sinal, tá? E o sinal de saída é uma composição da soma dessas duas respostas. Tá? Por exemplo, um dos controladores que aparece em 95% dos sistemas industriais, que é o controlador PID, ele tem uma estrutura muito semelhante a essa aqui, em que eu somo o efeito de cada uma das parcelas para compor o sinal de saída do controlador. Tá? Também muito comum é a associação em cascata, que quando a saída de um sistema é conectado diretamente à entrada do outro. Tá? Isso aqui, existem N exemplos, mas não vou entrar em detalhes. Mas é bem lógico, né? Eu tenho um sistema e a saída desse sistema vai ser a entrada do próximo. Tá? De novo, trabalhando com a teoria de controle, né, que eu gosto particularmente, eu posso pensar que, por exemplo, eu tenho um circuitinho de acionamento que vai gerar um sinal de PWM que vai ser aplicado, de fato, por exemplo, a um circuito transistorado para fazer a regulação de uma tensão. Né? Então, eu tenho sistemas em que a saída de um sistema é ligado diretamente na entrada do outro. Associação em cascata. Tá? Aqui eu vou analisar duas associações em cascata que vocês devem
perceber que é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque a propriedade associativa é uma propriedade que eu posso aplicar em sistemas lineares, né? Não importa se eu inverto a ordem dos blocos, a resposta desses dois sistemas é igual. E a gente vai concluir uma coisa bem interessante aqui. Então tá. O que acontece? Ó, pessoal, bem simples, bem rápido e bem fácil. Quando eu aplico o meu impulso na associação em paralelo, obviamente que cada sistema vai responder conforme a sua resposta impulsiva, né? Se for um sinal qualquer que não seja o meu impulso, esses sistemas eles vão reagir conforme a convolução desse sinal com a resposta impulsiva do meu sistema. A gente viu na aula passada. Então eu vou analisar dois casos, inclusive, vou colocar cores diferentes, tá? No primeiro caso, quando eu aplico o impulso, o sistema 1 vai reagir conforme H1T, que é a sua resposta impulsiva. E o sistema 2 vai reagir conforme H2T, que é a resposta impulsiva dele individual. A saída, então, vai ser uma composição de H1 mais H2. Tá? Agora, se eu aplico qualquer sinal x de t, a gente viu na aula passada que a saída de cada um dos sistemas vai ser a convolução de x com h. Né? Então eu vou ter que convoluir aqui com x1 e convoluir com x2. Eu sei que ficou bem apertadinho, mas depois eu mando aí uma foto para vocês. Quando eu for compor a soma desse sinal, eu vou perceber que o x1 é comum. Tá? E a gente não viu todas as propriedades da convolução. Isso está nas bibliografias da disciplina, especialmente no LaTeX, que é nosso livro-texto. Mas uma das propriedades é aquela propriedade distributiva, digamos assim. Né? É distributiva? Não distributiva. É associativa? Tem um nome a propriedade, porra, hoje eu estou me esquecendo de todos os nomes. Mas o fato é o seguinte, quando eu somar esses dois carinhas, eu vou perceber que existe uma convolução com um termo, aqui é x, desculpa, não é x1, viajei, que existe uma convolução com um sinal comum, que eu posso isolar, digamos assim, e escrever isso dessa maneira aqui, ó, tá? Então, quando eu tenho uma associação em paralelo, o meu sistema equivalente, basicamente, eu posso compor pela soma das respostas impulsivas, e daí eu posso fazer a convolução do sinal com a soma, tá, das respostas impulsivas. É uma conclusão um pouquinho óbvia, eu sei, mas é interessante saber. Né? É interessante, é interessante saber. Enfim, no segundo caso, talvez um pouco mais complicado, quando eu analiso sistemas em cascata, a saída do primeiro sistema vai ser a convolução, né, do sinal com a resposta impulsiva, que se eu aplico direto a resposta impulsiva, eu tenho H1 aqui. Omiti a dependência de T, tá, pessoal? Só por conveniência. O que vai acontecer? Quando eu aplico H1, que é a resposta impulsiva do primeiro sistema, no segundo sistema, a gente sabe que a resposta desse sistema vai ser a convolução da sua resposta impulsiva com o sinal de entrada. Então percebam que é uma operação chata se a gente for avaliar, né? Porque para ter o sistema equivalente de uma associação em cascata, a resposta impulsiva desse sistema equivalente é a convolução entre os dois sinais, entre as duas respostas impulsivas. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se eu aplico um sinal x qualquer aqui, eu vou ter que fazer 3 convoluções para encontrar a resposta, né? Porque a saída do sistema 1 é a convolução de x com H1. Como essa é a entrada do sistema 2, a saída do sistema 2 vai ser a convolução de x com H1 convoluído com H2. Né? Então a resposta aqui vai ser o x, que eu até posso fazer assim, ó, de novo, devido a uma propriedade da convolução. Tá? Uma operação chata de fazer, com certeza, né? Porque a gente viu que a convolução em si já é bem complicada de ser realizada. Tá? Então é assim que eu associo sistemas
quando eu tenho mais do que um sistema em jogo, tá? Quando eu tenho associações. Um detalhe, quando a gente for trabalhar no domínio da frequência, né, ou seja, utilizando as transformadas, essa operação de convolução ela vai ser bem tranquila de ser realizada e eu vou provar aqui nessa segunda coluna do quadro, já aguardem um pouquinho, tá? Mas eu quero só mostrar que realmente eu posso encontrar um sistema equivalente da associação de dois ou até mais sistemas, né? Se eu tenho mais um sistema aqui, eu tenho que fazer uma terceira convolução e assim por diante. Fechou? No caso, olha só, eu quero deduzir uma coisa para vocês que não é propriamente a aplicação das associações entre sistemas, tá, pessoal? Mas é uma coisa muito, muito útil na prática, tá? O que acontece, ó, pessoal? Se eu aplico o degrau, se eu aplico o impulso, tá, num sistema que é uma integral, né? Então essa aqui é um sistema que inclusive tem essa equação que descreve. Isso é um integrador, tá? Para quem gosta de saber, né, qual que é a equação diferencial que descreve o integrador. Tá ali, né? Bem fácil, integra dos dois lados, tu vai ter y igual a integral de x. O fato é o seguinte, se eu integro o meu impulso, tá? Qual que é a integral do impulso, pessoal? É um. É u de t, né? Que é o meu degrau unitário. Perfeito. Tá? Então, o que acontece? Eu estou aplicando, na verdade, nesse sistema, um degrau unitário. Né? Mesmo que eu não saiba resolver agora, eu posso chamar a saída do meu sistema ao degrau como g de t. E vou chamar aqui, só porque eu estou afim. G de t. Tá? G de t, sempre que eu falar g, gzinho de t, a gente vai pressupor que essa é a resposta do sistema ao degrau. H é a resposta ao impulso. G é a resposta ao degrau. Tá? Aqui embaixo, a única coisa que eu fiz foi inverter a ordem dos blocos. Tá? E eu expliquei de início que a saída desses dois sistemas, pela lógica, é a mesma. Tá? Se o sistema for linear, eu posso fazer essa inversão, não importa se eu faço uma operação e depois a outra. Tá? Então, o que acontece? Se eu estudar isso aqui, eu vou perceber uma coisa super interessante, né? E é super fácil de entender, inclusive. Se eu aplico o impulso no sistema, eu tenho H. Isso todo mundo sabe, né? Que é a resposta impulsiva do sistema. Agora, se eu integro H, eu tenho G. Então eu posso dizer que G, que é a resposta impulsiva, G, que é a resposta ao degrau de qualquer sistema, é tão somente a integral da sua resposta impulsiva. É uma conclusão que facilita muito, tá, a análise da resposta ao degrau de sistemas. Porque eu não vou precisar me preocupar em fazer a convolução, escolher, eu vou inverter o sinal, quais são os limites. Não. Tá? Se eu quero calcular a resposta ao degrau de qualquer sistema, o jeito mais fácil é fazer a integral de menos infinito até t de h de tal de tal. Que eu só mudei as variáveis, né? Porque daí o resultado dessa integral vai ser em função de t. Para qualquer instante de t, eu tenho que fazer a integral de menos infinito até aquele instante da função que descreve a resposta impulsiva daquele sistema. E é exatamente assim que eu quero que vocês resolvam ou refaçam o sistema da aula passada, da aula retrasada, no caso. Eu não me lembro exatamente qual é a função, né? Mas fica muito mais fácil de resolver calculando a resposta impulsiva e simplesmente integrando, porque a integral da resposta impulsiva é a resposta ao degrau. Da mesma maneira, pessoal, que a derivada da resposta ao degrau é a resposta impulsiva desse sistema. E isso é bem útil na prática, né? Por quê? Porque na prática eu consigo me aproximar muito de um degrau. Eu posso fazer um ensaio de resposta ao degrau de um sistema, né? Por exemplo, se é um sistema elétrico, eu posso colocar um interruptor, né?
Tudo bem, tem gente que vai falar assim, professor, mas o interruptor tem um monte de ruído. Tem, de fato. Mas se eu não sou assim tão cri-cri, é um degrau, né? Pô, você mete um interruptor ali na tomada, aqui é um interruptor, ó, pá, liguei a luz. Tudo bem, em alguns casos eu não posso considerar que é um degrau, né? Então fica essa ressalva. De qualquer maneira, é muito mais fácil eu me aproximar do degrau do que do impulso na prática. Na prática, o impulso não existe. Eu jamais vou conseguir me aproximar tanto do impulso quanto eu me aproximo do degrau. Tá? Então, eu posso ensaiar a resposta do sistema ao degrau e derivar a resposta ao degrau para encontrar H de T de qualquer sistema na prática. Tá bom? É uma coisa bem útil isso. Deu isso aqui, tá? Então, vocês sempre podem utilizar essa equação quando eu solicitar a resposta ao degrau. Uma observação bem interessante, né? Eu posso integrar a resposta ao degrau para encontrar a resposta à rampa. Né? Então, eu posso encontrar, se eu aplicar esse sinal aqui, né, eu posso integrar G de tal para encontrar a resposta à rampa unitária. Se eu colocar uma parábola, eu posso integrar de novo para ter uma boa noção de como é que é a resposta à parábola daquele sistema. Tá? Na verdade, por quê? Vem disso aqui, né? Por que, que a integral de H é a resposta ao degrau? Porque o degrau é a integral do impulso. A rampa é o quê? É o resultado da integral do degrau. Por isso que eu posso integrar a resposta à rampa. Enfim, só para vocês... Dificilmente vocês vão aplicar além disso aqui, mas é uma observação que eu tenho que fazer, né, que são entradas, a gente conhece como entradas polinomiais. Tá? Degrau, T, na verdade é o degrau, né? U de T, é o T, U de T, a rampa unitária, T ao quadrado sobre 2, U de T, parábola unitária, T na 3 sobre 6, U de T, e assim por diante. Tá? Se a gente vai falar sobre isso em controle, tá? Mas futuramente. Só para preparar vocês aqui. Eu sempre penso assim que sinais é que nem aquela primeira adentrada no matagal, né, cara? Tu tem um facão, tu meio que vai abrindo na luta, mas sempre vai ficar um monte de coisa ainda para parar, que vocês vão fazer isso nas próximas disciplinas, até ter um caminho pavimentado, olha só, que alegria, viu? Mas a gente é tipo os bandeirantes, desbravadores do conhecimento. Meu Deus, viajei, Não, não, fumei. ficou muito boa a metáfora. Eu Não, fumei ficou antes muito de boa. Eu tava, eu entrar. tava, eu tava no meio do matagal aqui agora, perdido. Jesus. Então tá. Isso é muito importante e muito legal. Tá? Resposta à função exponencial. Por quê? Acontece uma coisa que é meio mágica quando eu aplico no sistema a minha função exponencial. Tá? A gente sabe que se esse sistema responde como h de t, a saída desse carinha é a convolução dessa exponencial com a resposta impulsiva. Que não importa, né? Não importa o sinal, eu posso... Vocês se lembram de, acho que é equações ou matemática aplicada, que isso aqui é exatamente a mesma coisa do que se eu fizer a convolução invertida. Na aula sobre a convolução eu falo, escolham o sinal que é mais simples de inverter, né, para operar e resolver a convolução. Por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa. Posso convoluir E na ST com H ou H com E na ST. Olhem que coisa interessante que vai acontecer, pessoal. Eu acho isso muito interessante. A gente sabe que esse sistema y de t vai ser, vou repetir só para a gente entender essa operação, vai ser a convolução. Que se eu usar a definição, isso é a integral de menos infinito até mais infinito de h de tal
E na ST menos tal, de tal. Eu só apliquei, literalmente, a definição da convolução, que é a integral de x1 de tal vezes x2 de t menos tal, aonde tinha t em x1 eu substituí por tal, aonde tinha t em x2 eu substituí por t menos tal. Fiz exatamente isso aqui. O que acontece? Essa exponencial eu posso fracionar ela no produto das exponenciais, né? Até vou fazer essa dedução aqui, depois eu apago, tá, pessoal? Eu posso escrever assim, ó. Dá na mesma, né? Acho que vocês sabem isso desde o colégio. Então, eu posso dizer que essa integral aqui, de menos infinito até mais infinito, é essa aqui, ó. Só que qual que é uma coisa bem interessante que vocês têm que perceber olhando essa integral? Essa integral é função de tal, ou seja, eu vou integrar em função do eixo tal. E na ST não tem tal nenhum aqui. Perfeito? Só tem o t. Né? E o S, pessoal, não esqueçam que é o expoente da entrada. É conhecida como frequência complexa, que pode ser um número qualquer do conjunto dos números complexos. A gente estudou essa exponencial faz tempo e profundamente, né? Ah, se o S for complexo, isso aqui vai ser um sinal oscilatório, que se a parte real for positiva, tiver no semiplano direito, vai crescer, se a parte real for negativa, vai decrescer, se tiver no eixo imaginário, vai ser um seno e um cosseno eterno, né? Se for um S real, isso aqui vai ser uma exponencial monotônica. Todo mundo se lembra disso. O que eu quero que vocês percebam é que essa integral, por ser em tal, né, esse carinha aqui eu posso puxar para fora, porque não é função de tal. Né? Então eu posso escrever isso como E na ST vezes uma integral de menos infinito até mais infinito de h de tal, vezes E na menos S tal de tal. Observem que, como tal está sendo integrado de menos infinito até mais infinito, eu estou integrando todo o tal. Ele vai sumir na integral, digamos assim. Depois que eu computar essa integral, só vai sobrar S. Tá? Esse carinha, ele é especial. Por quê, pessoal? Porque se eu observar, eu tenho literalmente o sinal de entrada vezes uma integral que vai ser função de S. E S é literalmente a frequência do sinal de entrada. Tá? Então isso aqui é meio, eu digo que é meio mágica, mas para a minha função exponencial, a resposta do meu sistema vai ser a própria entrada vezes o que a gente vai chamar de função de transferência, tá? Que é h de s, que é uma função complexa, resultado dessa integral do capiroto aqui, que não é tão do capiroto, mas enfim. Mas a função de transferência, ela age como um ganho, por isso do nome, função de transferência. Ela vai transferir essa exponencial, esse sinal exponencial, para a saída, só que ponderado por um ganho. Esse ganho é mais chato do que vocês parecem, não é um valor real. Esse ganho, muitas vezes, ele vai ser complexo. Tá? Então, ele vai afetar a magnitude da entrada, mas também vai afetar uma componente que a gente vai, digamos assim, chamar de fase também, vai meio que deslocar um pouquinho essa exponencial. Tá? Mas o fato é que para esse sinal específico, a saída é literalmente a entrada vezes uma função da própria frequência, né, pessoal? E isso é meio que mágico, na minha opinião, tá? Porque H de S pode ser encontrado facilmente, muitas vezes, né? Eu não vou deduzir aqui para vocês, não vou deduzir, né? O LAT deduz, mas que para sistemas LTI, H de S vai ser P de S sobre Q de S, dado que eu tenho uma equação diferencial. Então é bem rápido de encontrar, na verdade, H de S. Tá? Se eu avaliar a frequência dessa razão polinomial,
na frequência do sinal de entrada, eu sei a saída. Né? Então, eu acho muito interessante. Tá? A gente vai trabalhar muito mesmo com isso aqui em Laplace. Né? Na verdade, essa é a base de toda a teoria de Laplace. Por que acontece isso? Por quê? Porque a exponencial é um sinal que a derivada e a integral é igual a ela mesma. É por isso que eu integrei, eu vou ter uma coisa relativamente simples de integrar também, mas tem algumas propriedades, né, que são... Eu não sei como os carinhas, eles deduzem essas coisas, né? Mas quando eu for trabalhar com Laplace, eu vou considerar, e eu já expliquei isso para vocês, que o meu sinal de entrada é infinitas exponenciais. Assim como eu fiz com a resposta impulsiva. Você se lembra que eu considerei que o meu sinal era infinitos impulsos? Laplace considera que os sinais são infinitas exponenciais. E por que isso é interessante? Porque daí eu vou compor a saída por uma integral de infinitas exponenciais ponderadas pelo que a gente vai chamar de função de transferência avaliada naquela componente de frequência específica. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a resposta impulsiva, só que com a exponencial. E por essa característica da exponencial ser facilmente integrada e derivada, vocês vão ver que as coisas vão ficar muito mais fáceis em Laplace. Vai virar só multiplicações por fatores, que são funções de S. Olha que bonito, olha que bonito. Mas é doido, tá? Como eu falei, eu não quero adentrar a teoria matemática tão fortemente, mas eu quero que vocês entendam que toda teoria que a gente vê faz muito sentido quando a gente pensa nas exponenciais, principalmente quando a gente trabalhar com as transformadas, tá, pessoal? Então, a função de transferência tem como origem o estudo da resposta ao estado nulo de sistemas. Só que para um sinal muito específico que é a minha exponencial complexa. E o que a função de transferência faz? Mapeia cada exponencial da entrada para a saída ponderada por essa função complexa h de s. Tá? Que, se vocês vão ver ali, vocês já viram isso, essa é a própria definição da transformada de Laplace, né? Tá bom? Interessante, né? Eu acho interessante. Enfim, para finalizar essa aula, pessoal, eu tenho que retomar o conceito de resposta total dos sistemas, né? Porque a gente viu separadamente a resposta à entrada nula, que é a resposta do sistema a condições iniciais, e a gente viu também a resposta ao estado nulo, né? Cujo resultado a gente viu que é a convolução, que a gente está falando aqui inclusive. Tá? Então, só para finalizar, qualquer sistema LTI, a minha saída vai ser uma composição da minha resposta à entrada nula, que vai ser os modos característicos ponderados pelos coeficientes, tá? Lembrem-se que n é a ordem, né, do sistema, que está associado à ordem do polinômio da equação característica, mais a convolução da resposta impulsiva com a minha entrada. Tudo bem, tá aqui, ó, sumarizado numa equaçãozinha. E a gente sabe como resolver uma e a outra, é só somar as duas. O que eu quero que vocês notem é o seguinte, ó, esses modos aqui, os modos característicos do meu sistema, e na lambda t, onde lambda são os autovalores, eles com certeza vão aparecer também em H. Tá? Talvez não todos, tá? Mas alguns vão aparecer em H de t. E quando eu até esqueci aqui que é a convolução, né? E quando eu convoluir o sinal H com o sinal X, eu vou ter a minha resposta sendo uma composição de modos
do sistema, o modos característicos, mais modos da entrada. Modos característicos mais os modos da entrada. Vocês têm que distinguir essa resposta aqui dessa aqui, né? Em equações, vocês trabalhavam e resolviam essa resposta, tá? E todos os modos característicos, inclusive, muito importante, aqueles que se originam nessa resposta, eles são juntados em termos comuns, né? Se apareceu 2e na menos t e aqui apareceu 3e na menos t, vou juntar os dois para ter aquele modo característico. Indiferente se ele veio da entrada, se ele veio de uma reação à entrada, ou se ele veio de condições iniciais. Essa resposta aqui ela é conhecida como solução, acho que natural, agora que eu me lembrei a palavra, né? Então é a resposta natural do meu sistema. Perceberam? Né? E eu acho que é resposta natural ou solução homogênea. Tá? Só que a resposta natural, ela contém as duas coisas, tanto condições iniciais quanto reação junto, porque eu juntei os modos, né? Tá? Então, essa resposta aqui dos modos característicos, a gente chama que é a resposta natural do sistema. E faz sentido, né? Porque nela está contido a própria dinâmica do sistema, é o tempo que o sistema vai levar para reagir. E a característica dele, né? A gente viu que se o sistema tem modos complexos, ele vai apresentar oscilação, né? Agora, os termos que são originados da entrada, né, são conhecidos como resposta forçada do meu sistema ou solução particular. Então, isso aqui vai ser resposta forçada. Por que eu estou falando isso, tá, pessoal? Porque a gente vai estudar isso em controle, inclusive em outras disciplinas, muito mais preocupado com o que é transitório e o que é regime permanente, né? Por exemplo, se eu vou ligar alguma coisa na tomada, assim que eu ligo na tomada, eu tenho o que a gente chama de surto de corrente, né? A corrente vai ser muito forte, assim como no transitório de quando eu ligo um motor. Olha só. E na verdade eu acho que esse carinha aqui, ele nem o limite da fonte, eu acho que, deixa eu ver. Ó. Viu? Observe o ponteiro como ele vai lá, crava na corrente máxima e depois estabiliza num valor intermediário. Ó. Agora o sistema está em regime permanente. Né? Então, o que diferencia, né, o que delimita esses dois tipos de resposta é literalmente a duração dos modos característicos, né? Que fique claro. Tá? E quem me diz qual que é o valor que esse sistema vai estabilizar, de fato, é, na verdade, a resposta forçada, que é composta de modos somente da entrada. Olha só que bonito. O valor de regime dos sistemas, basicamente, é dado por essa componente que é a resposta forçada. Tá? E por mais engraçado, na verdade não é engraçado, isso é matemática, né? Eu posso calcular a resposta forçada utilizando a função de transferência. Né? Não vai dar tempo para eu mostrar isso para vocês, infelizmente, mas vamos supor um exemplo simples, né? Se eu tenho y ponto mais 2y, isso é igual a x. Olhando essa definição, que eu nem deduzi, né, mas que o LAT deduz da função de transferência, a função de transferência desse sistema é 1 sobre S mais 2. Se eu estudar para essa função de transferência um sinal constante, cujo S é zero, por quê? Porque E na 0t é igual a uma constante, né? Se eu substituir S aqui, eu tenho 1/2. Significa que 1/2 é literalmente a resposta forçada do meu sistema. Tá?
Eu posso usar isso para qualquer tipo de entrada, tá, pessoal? Dos nossos sisteminhas aqui. O que eu quero mostrar é que essas parcelas aqui, ó, encontrar e saber trabalhar tanto com a função de transferência, quanto analisando os modos característicos, eu tenho, na análise, uma noção bem clara de como o sistema vai reagir. Por exemplo, se eu calcular o modo, o alto valor desse sistema, a gente vai encontrar -2. Significa que esse sistema ele reage segundo modos característicos ENA-2T. Ora, pois, se ele responde com modos ENA-2T, né, o transitório, a resposta natural do meu sistema, é bem fácil de estimar o tempo que isso aqui vai levar, porque essa exponencial é bem conhecida, né? Ela tem essa característica. E ENA-2T, inclusive, é uma exponencial que leva mais ou menos uns 2 segundos para terminar de reagir. Então, esse transitório do sistema, que foi o tempo que ele levou para passar esse transitório de corrente, por exemplo, para esse motorzinho, né, vai durar aproximadamente 2 segundos se essa fosse a equação que ele possuísse, né? Não é o caso, tá, pessoal? Não é um caso. Um motor CC aqui, seu modelo, a aproximação mais básica dele é de um sistema de segunda ordem, inclusive. Tá? Considerando um monte de aproximações, inclusive. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que é muito importante saber essas coisas. Talvez pareça que a gente está muito longe de aplicar isso, mas logo em controle a gente não vai mais trabalhar com essa forma, com a convolução, com essas coisas aqui. Mas se eu estudei bem isso, eu vou achar muito fácil a teoria de controle, porque a gente só trabalha com a função de transferência, que tem origem, obviamente, em toda essa teoria de convolução. Tá, pessoal? Então, é mais para animar vocês que o futuro vai ser um pouco mais tranquilo do que outra coisa essa aula, né? Seguinte, na aula que vem, a gente vai trabalhar, pessoal, a gente vai começar a trabalhar com sistemas discretos, né? Então, a gente vai estudar, reestudar os nossos sinais discretos, tá? E eu vou focar muito, eu vou ter uma aula só para falar sobre a diferença entre a exponencial discreta e a exponencial contínua. Esse entendimento é a coisa mais importante para se dar bem em sistemas discretos, tá, pessoal? É compreender como que essa função aqui, z na n, reage para n inteiro, e z vai poder ser qualquer valor, inclusive complexo. Essa é a exponencial discreta, tá, pessoal? Que eu vou falar uma aula inteira sobre ela, não se preocupem. Mas eu quero que vocês comecem, né, já na próxima aula, a prestar bastante atenção, porque eu noto que a maior dificuldade do pessoal está em entender de fato sistemas discretos. É mais fácil, tá, pessoal? Tá? Que fique claro. Mas como vai ser a coisa nova, vai demandar uma atenção de vocês. Tá? Não vou fazer exercícios, tá, pessoal? Eu deixei um exercício na aula retrasada para vocês. Tem N exercícios no Lattes sobre respostas, tá? E eu vou postar muito provavelmente os exercícios que eu já resolvi em alguns outros semestres. Se alguém tiver alguma dúvida também pode falar comigo. E vocês têm ainda o exercício que eu deixei na aula passada, que eu quero que vocês resolvam utilizando esse conceito de resposta ao degrau, que a gente acabou de ver. Tá? Beleza então, pessoal? É nóis. Beleza então, pessoal? Feito, Renan. Abraço. Abraço. Feito.